É verdade, sim, vamos a mais uma semana na freguesia do Porto da Cruz, pois ainda há muito para ver, beber, comer e conhecer nesta linda terra. Na semana passada, como sabem, a nossa estadia foi interrompida para conhecer melhor o Presidente do Conselho de São Vicente, José António Garcês, que nos proporcionou excelentes momentos, muita aprendizagem e boas gargalhadas. É alguém com sentido de humor e uma boa bússola ética e isso com certeza ajudou a ganhar 3 eleições. Acreditem, foi um gosto. Retomando a primeira etapa desta freguesia, recordo-vos como foi a nossa chegada, começando por um belo e enorme prego na Adega da Cruz, provando ainda a ponchinha e, claro, o ilustre bolo de banana da Sra. Guida. Em seguida, já bem no centro e após termos nos encontrado com o Hugo Alves, um assíduo espectador do programa, fomos até à Praça Velha, um restaurante emblemático da freguesia, degustando as famosas entradas e, evidentemente, as pratas da casa, o arroz de tamboril e gambas, o arroz de polvo, o bife de atum e o bacalhau alagareiro, todas de uma qualidade inimaginável. As sobremesas não ficaram atrás. Foi preciso molhar a garganta no Dinos para ganhar força na subida, graças aos pares de poncha e às clarezas de Nikita, enchendo o tanque para chegar ao enorme mirador do Cerrado. Era lindíssimo mesmo com São Pedro a fazer das suas. Por fim, não havia como visitar a freguesia e não visitar os Engenhos do Norte, onde fomos recebidos por Miguel Faria e Carla Basílio, que nos descreveram o processo de fabricação do rum agrícola e tiveram a amabilidade de deixar-nos provar algumas das suas produções. Uma experiência pedagógica e elucidativa e simultaneamente bem potente. Acabamos a nossa visita num cenário à irlandesa, no mirador do Fortim do Pico, completamente deslumbrados por todo o cenário que nos cercava. Vamos para a segunda parte da aventura, então siga, JM! Decidimos percorrer aquela estrada que circundava o mirador já de carro, apreciando quer o ilhéu, quer a escarpa daquele rochedo, que rapidamente abrimos a vista sobre o que ainda estava por vir. Víamos até o Cancel, naquele entardecer único e inesquecível ali na ponta do Porto da Cruz, a ponta do Sombreiro. Embora o mar se fizesse ouvir de forma ensurdecedora, a tranquilidade ali pairava e havia um sentimento de deslumbramento. Víamos pescadores por ali, uns com sorte, uns contra a maré, e rapidamente assistimos a um fenómeno que ali existia. Naquele rochedo, há pequenas grutas que outrora motivaram lendas como a da Forna do Negro. Conta-se que na mesma direção do outro lado existe uma outra gruta e que um dia um negro quis atravessar de uma ponta à outra por baixo do rochedo, dizendo que sairia são e salvo do outro lado do pico. Nunca saí, nem vivo nem morto. Mas do outro lado saiu uma tábua de madeira que usava como boia de salvação, criando a crença de que existe um canal subterrâneo debaixo do rochedo. Fica a lenda e o murmurar do mar pela alma do negro. Diogo, deixa-te de lendas e coisinhas e procura um sítio para a gente se lamuzar, disse o Fuengas. Lá está ele. Rapidamente passamos a zona das piscinas do Porto da Cruz, apreciando-a chegando num instante ao centro. Havia um pequeno mirador onde se lia Bem-vindo ao Porto da Cruz, com azulejos pintados pelo artista local José Renato Nóbrega. Fantástico. Atravessamos o Beco dos Oliveiras para cortar caminho até o carro e fomos surpreendidos pela Penha da Águia e novamente pelas ruínas que já havíamos visitado. Chegados ao carro, subimos novamente pelo Cerrado dentro, passando por uns jovens de bicicleta que fizeram questão de fazer um gesto para aparecerem no programa. Eles são teus fãs, Scooby-Doo, dissemos nós. A sério? E tenho de aprender a dar autógrafos? Olha, Scooby, dás a esse, disse eu enquanto parávamos junto a um forte bode com cornos bem afiados. Credo em cruz, gritou Scooby-Doo. Confesso que andamos um tanto perdido ali por cima, nem o GPS ajudava, nem a malta, que com a fome começava a discutir. Sem querer descemos por uma ruela e fomos dar à via expressa. Eu ralhei com o condutor para dalicer imediatamente. Tomamos a nossa esquerda ao pé da boa de gasolina e não é que demos com a taberna dos frangos. Meu Deus, aquilo parecia um oásis no deserto. Siga para a frangalhada! Primeira taberna dos frangos parecia um autêntico arraial, cheio de bandeirinhas, luz e música, e preservava aquela mística de colote com uma esplanada, parecia mesmo uma daquelas farras valentes. E não insistemos. Comecei por me apresentar aos proprietários, primeiro ao Sr. Carlos e depois ao Sr. Bruno, que insistiu que provássemos a sua macia, e claro que não rejeitamos, começou a festa. Visitamos o interior do espaço, que estava recheado de pessoas às gargalhadas e satisfeitas com um bom franguinho e também entrecosto, duas das especialidades da casa. Fui à relote ver esses frangos dar voltinhas e voltinhas até ficarem no ponto, e aquele cheirinho já começava a dar-nos a volta à cabeça. E então, com aquela fome, reparei aí na frase nas costas das camisas dos colaboradores: queres pinto de qualidade? Oh, aquilo é que foi rir. Neste caso todos queríamos pintinho, pinto e pintão de qualidade. Vamos à prova. Chegou-nos uma travessa com um excelente aspecto, a transbordar de frango, mais umas batatinhas salteadas à moda da taberna dos frangos e ainda uma valente dose de entrecosto. Nem conseguimos falar. Que pinta. Lá começou a lamuzada, com as mãos mesmo à madeirense, ainda vieram umas ponchinhas para que ninguém comesse a seco e agora sim, estamos num verdadeiro arraial. Só faltava aqueles brinquedos que fazem barulho e dão luz. Divino espírito frango. Agarrei no frango com a direita, driblei com as duas, dei uma dentada e em seguida a recarga, deixando o guarda-redes tomar um frango inesquecível. É mesmo de qualidade. O entrecosto estava no mesmo calibre e todos juntos saboreamos sem cessar aquela maravilha gastronómica, comendo e repetindo, limpando as travessas sem exceção. Incrível! E como fazem takeaway, o Fumingas não resistia em pedir uma dose extra para os pesadelos esfomeados na madrugada. PS, não foi só ele. Obviamente que agradecemos com o enorme entusiasmo ao Sr. Carlos e ao Sr. Bruno, desejando-nos a maior sorte e dando-lhes os parabéns pela sua taberna dos frangos, onde se come o verdadeiro pinto de qualidade.
Fomos rapidamente para o nosso alojamento e acreditem, foi um sono só. Se bem que durante a noite ouvi vários barulhos de alguém mexendo nos sacos dos frangos, inclusive nos que não eram seios. Bem, o sol acordou bem disposto e decidiu aparecer, e do alto da Terra Batista avistamos todos o Porto da Cruz, de norte a sul, perfilhando muito bem a sua silhueta rochosa de este a oeste. À medida que descíamos dali sentimos aquela presença da mãe natureza no seu esplendor e a alegria invadiu o Tonicha. Os olhos não descolavam das janelas, das montanhas, naquelas zonas mais altas da freguesia, atentando a todos os pormenores. Passeamos novamente pela Estrada da Cruz e acreditei a beleza naquele dia era estratosférica, e ao recordar-me disso fico novamente sem saber o que dizer. Atravessamos o caminho da meiata de baixo, tocando o coração daquela freguesia, contando as casas, saboreando o verde que era de uma tonalidade quase divinal. Segundo sim, senhor. No ápice chegamos à praia da meiata e parecia que tínhamos enfrentado um portal multidimensional, entrando no universo paralelo onde o mar e as montanhas rochosas criavam um vórtice infinito de beleza. O mar ali era corajoso e bravo e a paisagem de algum modo lembrava-me de alguns pormenores dos Açores, e sentia-me verdadeiramente feliz. Ainda desafiei os meus colegas a nadar, mas nada feito. Não resisti a revisitar o mirador do Cerrado, o qual já havíamos ido, mas desta vez com sol. Esqueçam, a malta nem conseguia falar, mas que beleza estonteante. Era tudo arrebatador e convido-vos do fundo do meu coração a lá irem. Começamos a descer e novamente parar à rua paralela com a igreja que ia dar junto à costa do Porto da Cruz e decidimos percorrer a promenade em busca de experimentar um novo restaurante, o muito afamado Baía do Bago. Andar naquela promenade e olhar à direita para a paisagem conquista-me sempre, e desta vez não foi exceção. Ao chegar à Baía do Bago, mesmo junto às piscinas do Porto da Cruz, é notória a elegância deste restaurante, com uma vista privilegiada. Entramos com apetite e subimos os degraus prontos para mais uma experiência gastronómica. Logo à entrada percebemos de como aquele espaço é paradisíaco e fomos recebidos com madeira tónica, fazendo-nos sentir especiais desde o início. Brindamos à estrada e ao começo de uma refeição inesquecível. O Sr. Manuel, o proprietário, encaminhou-nos para a nossa mesa, na esplanada, e mal nos sentamos sentíamos absolutamente deslumbrados com o que havia ao nosso redor. Parecia que estávamos dentro de um filme e ninguém tirava os olhos daquele cenário. Fui conhecer o espaço que, para além daquela esplanada única, tinha uma sala interior arejada e elegante, misturando a inovação com a tradição e, claro, com uma enorme e rica garrafeira, não fosse esta a Baía do Bago. As pessoas que ali aproveitavam a sua refeição pareciam extremamente felizes, e como não, que num instante chegaram as entradas, a fabulosa brusqueta de sardinha, os crocantes de alheira e os cogumelos salteados, todos com uma apresentação irrepreensível, demonstrando excelência desde o primeiro prato. A brusqueta de sardinha foi flameada na mesa, emanando um aroma delicioso, e todos começaram aquela oda à gastronomia mediterrânea sem hesitar. O gosto era sublime, era diferenciado, e tudo que acompanha aquela entrada tirava o melhor partido da sardinha, desde os pickles caseiros até o pimento assado. Os crocantes de alheira eram deliciosos e iam desaparecendo num instante, tomar aquela qualidade, saboreando o requeijão com redução de pera, madeira doce num paladar único. E só posso dizer, nota 10, que delícia! Como pratos principais chegaram a tábua de peixe e marisco e o polvo glaciado, e vinham carregados de elegância com acompanhamentos fantásticos e frescos. Mais uma vez a apresentação é surpreendente e ficamos completamente impressionados. Comecemos pela tábua, onde nela encontramos duas qualidades de peixe, camarão, polvo, mexilhão e um molhinho saborosíssimo. Acredito que na Petu não saber disto, há de subir à costa e vir à Baía do Bago provar esta maravilha. Quanto ao polvo glaciado, esqueçam, que categoria. Até um turista de uma vez ao lado pediu para filmá-lo, não há mesmo palavras, e o sabor era algo difícil de replicar, só mesmo indo lá e provando. A mesa estava toda calada e eu fiz as honras, e o Paulo Lume quase que me assaltava o polvo, muito bom. Como surpresa veio ainda um maravilhoso snack de carne, acompanhado com camarão, numa pequena torre construída com classe, e decidi regar com o molho da casa, apreciar aquele vermelhão e deixar-me saborear por aquela ternera soberba. Esqueçam mesmo, não é a Baía do Bago, é a Baía do Paraíso. E este Porto da Cruz não me para de surpreender. Para terminar em beleza, lá chegaram as muito aclamadas sobremesas, sempre no nível da excelência: a tarte de requeijão, creme de rolê, que foi caramelizado na mesa, e ainda há mousse de chocolate. Experimentei as 3 antes que os comelhões dessem cabo delas. E o meu veredicto foi fantástico, incrível e demasiado bom. A escala aqui é simples, começa no 10 e acaba no 10. Muitos parabéns, Baía do Bago, muito obrigado, Sr. Manuel, e até breve, posso garantir. À saída apercebemos uma obra algo caricata dos escultores Jacinto Rodrigues, denominada A Porta da Vida, e de facto parecia ser. E eu creio que não havia muitas dúvidas do que era, ou era isso ou era uma fenda no Crespo. Fomos em direção ao Centro Cívico do Porto da Cruz, e ali recordamos de me ter preparado, caracterizado e vestido a rigor para fazer o papel de soldado japonês na série da RTP Abandonados, cujas gravações passaram pelo Porto da Cruz. Como este sushi foi? Perguntou o Fominhas. Nem por isso, mas acabei morto no colégio dos jesuítas, embrulhadinho por um soldado australiano como se fosse um temaki. Decidimos depois ir até à praia da Lagoa e percorrer aquela praça até chegar ao mar, onde por norma se costuma encontrar alguns surfistas. Estávamos com sorte e lá encontramos um praticante e alguns turistas a assistirem ao surf. Olha, não é que fomos brindados por um momento espetacular de surf? Não sei o nome, mas o rapaz apanhou uma valente onda e ainda fez uma acrobacia de cair o queixo. Não demorou muito até à fome instalar-se novamente nos elementos da estrada regional e sabíamos perfeitamente onde ir. Há para ali um restaurante conhecido pelo seu gaiato, pelo seu vinho seco e por quem o serve. Foi num instante para encontrar o fregateira, mas no centro da freguesia, junto à igreja, e ao entrar fomos de imediato recebidos pela senhora Ana Tércia. Num instante, os nossos olhos começaram a navegar pelo espaço que mantinha aquela simplicidade tão bela e por muitos às vezes esquecida. Havia muitas fotografias espalhadas e na maioria delas apareceu o Sr. José, um dos homens mais conhecidos da freguesia e proprietário juntamente com a sua esposa daquela ilustre casa. Convidaram-nos a entrar, a sentar-nos numa das mesas
E a verdade é que as mesas estavam completamente preenchidas, só faltando os esfomeados do costume. Fui observar a zona da cozinha e dar boa tarde a todos os que ali estavam, incluindo ao Sr. José. Ele, ao perceber-se que éramos nós, ficou extremamente radiante e rapidamente trouxe-nos o seu gaiado para que provássemos. O gaiado era saborosíssimo e começou tudo a picar como se estivesse a fazer uma infusão de uma saqueta de chá na água a ferver. As mãos não paravam de lá ir buscar mais um pedaço. Para além do peixe em si sendo de enorme qualidade, o tempero era de outro nível, o pãozinho que entretanto chegou combinava na perfeição com o gaiado e começámos a perceber porque é que o Sr. José era paragem obrigatória no Porta Cruz. Lá chegou mais gaiado seco e, claro, o acompanhamento santo, o imprescindível vinho seco da uva americana, outro atrativo da freguesia e, claro, da fregateira. O amor pela americana deu os seus primeiros passos e talvez no fim se tornem passos trópicos, mas lá que é bom é, não duvidem, é madeira no seu melhor. Para além do gaiado seco também nos chegou o gaiado fresco, parecia manteiga na boca e era goloso, novamente puxando mais uma paletada e evidentemente mais um gole no vinho. O Sr. José anunciou-nos o almoço e quis honrar o nome do espaço, por isso preparou-nos uma fregateira. Ao chegar numa panelinha posso dizer-vos que era absolutamente encantadora, mas que panelão e o cheiro da livinha, meu Deus. O Fominha estava doido para ser o primeiro a provar e não admira, também eu estava. A panela de fregateira preenchida e recheada e quis que o meu prato ficasse igual. A primeira coisa que fiz foi molhar o pãozinho naquele molhinho goloso e inesquecível e que bom é aquele pratinho quentinho de peixe a aquecer o inverno de qualquer um com aquela molhanca e que peixe irresistível, único. Tudo calado como um rato e o máximo de barulho que soube era aquele a limpar o molho da colher e de vez em quando a rapar o fundo do tacho. Até dá gosto. Convidamos o Sr. José para ajudar-nos com a fregateira porque queríamos conhecê-lo melhor e ainda bem que o fizemos. Olhem, o Sr. José é um homem com um poder de encaixe e um sentido de humor verdadeiramente único e eu não sei quantas anedotas fomos ouvindo, mas era com cada uma melhor que a anterior e o mais interessante é que eram histórias de vida, peripécias e às tantas já estávamos a chorar de rir, eu e o Sr. José. Para que mais tarde fizéssemos uma merenda, o Sr. José mandou fazer uma sandes de gaiado, que por experiência própria vos posso garantir que são fantásticas e uma oportunidade única de saborearem uma verdadeira sandes regional. De repente o Sr. José começou a falar do JM e contou-nos que há precisamente 30 anos ali tínhamos ido fazer uma reportagem sobre as maravilhas do seu restaurante intitulada Todos os caminhos vão dar à adega do Sr. José. A 10 de outubro de 1995 alguém do jornal foi ali e escreveu de forma maravilhosa sobre o espaço, mas com tristeza li alguns no texto que afinal nem fregateira, nem vinho, nem provaram nada, foram só conhecer a adega, nem sabem o que é que perderam. 30 anos depois o JM voltou à fregateira e mesmo com 3 décadas de atraso certificou-se que não só provou a fregateira como a devorou e não só degustou o vinho como bebeu à bomba madeirense. O Sr. José estava à espera já da visita e já está à espera da próxima em 2055. Reuni o Sr. José e a Sra. Natécia, cumprimentei-os efusivamente, agradecendo de coração e desejando-lhes muito sucesso e tudo bom, e deixamos a fregateira com uma enorme vontade de regressar. Já íamos andando quando de repente o Sr. José nos disse: então e a fregateira e o vinho provaram, mas não conheceram a adega. Vamos lá, não me digas, vai começar a prova, mais um arraial para estas bandas. Lá fomos nós atrás do Sr. José que guiava o caminho, parando apenas num conjunto de azulejos pintados à mão por Renato Nóbrega, que pretendiam retratar e homenagear o Porta Cruz, e pelo caminho encontramos o Presidente da Junta, Duarte Fernandes, que muito amavelmente se juntou à equipa para a prova. Ao chegar à adega ficamos imediatamente impressionados com a quantidade de pipas de vinhos que ali existiam, o amadurecimento do vinho de cada pipa era diferente e rapidamente o Sr. José começou a explicar-nos cada um deles, brindando a cada prova e degustando com entusiasmo até o Presidente da Junta. Demonstrou ser uma pessoa de um humor invejável. O Sr. José explicou-me que era um borracho e de como era usado para transportar o vinho, não sei se era cabrito ou ovelha, mas havia coisas que nos davam a certeza de que era mais. Provamos um vinho de 29 anos, tirado diretamente da pipa, e mais um tchim-tchim ao Sr. José, ao Porta Cruz e à Estrada Regional. Em seguida fomos provar a cida que teve de ser retirada de Mangueira e, meus caros senhores, que sorte única tivemos. No final só me restou agradecer ao Sr. José por toda a experiência, desejar-lhe a maior sorte do mundo e dizer-lhe que devia ser médico, pois a sua fregateira e a sua pomada cura qualquer doença. À saída ficamos a conversar com o Presidente Duarte Fernandes enquanto observámos uns bizarros combinando um almoço no dia seguinte num restaurante muito conhecido do Porta Cruz. A aventura na freguesia ainda não acabou e para a semana contamos o que falta saber. Acreditem, vai ser incrível! Viva o Porta Cruz! Não há 2 sem 3 para a semana! É aqui outra vez! Siga JM! Até para a semana! Da Cruz a Santa Cruz, São Vicente até ficar dormente, a jornada começa e não se sente. Vamos pela ilha com poncha